Meu nome é Keila Aires e eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele morena, cabelos curtos, escuros com mechas loiras, tenho olhos pretos, estou usando óculos de grau com armação preta e dourada, uso um batom cor-de-rosa e uma blusa de mangas curtas cor-de-rosa. Estou em minha residência e ao fundo vê-se uma cortina de fundo branco com listras azuis na horizontal. Então, eu sou presidente da ANASO, né? E estou aqui hoje para falar sobre os surdos oralizados. Aliás, quero agradecer primeiramente, não posso deixar de agradecer ao convite da Anice Bulhões, do blog Alma Inclusiva. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre os surdos oralizados, esse grupo, ainda tão desconhecido de maioria da sociedade. Então, eu sou mãe do surdo oralizado, meu filho é usuário de implante coclear, que é mais conhecido como ouvido biônico. Ele fez o implante aos 4 anos de idade e hoje está com 18. Nós já passamos então aí por diversas etapas, hoje ele cursa o curso de mecatrônica no Instituto Federal do Amazonas e a gente vem com ele na escola regular desde sempre. E o que tem sido uma grande dificuldade, ainda é uma grande dificuldade para a maioria das famílias de surdos usuários de tecnologia de surdos oralizados. Então, principalmente pela falta de capacitação dos professores, não há uma orientação para os professores do que seja um surdo oralizado, do processo de reabilitação auditiva, por exemplo, como o uso do sistema FM, que é um dispositivo para auxiliar ali a comunicação entre aluno e professor. Esse dispositivo ele diminui os sons, os ruídos ambientes, e a criança ouve a voz do professor com mais vamos dizer assim, mais destaque, ela se sobressai sobre os ruídos ambientes e isso facilita muito a comunicação entre aluno e professor. Porém, não há orientação para o professor de como usar essa tecnologia assistiva. Então, quem tem feito esse trabalho de orientação a respeito do surdo oralizado, de tecnologia assistiva, da metodologia de ensino, as estratégias dentro da sala de aula, tem sido a família. Mas, quando essa família não tem informação, não tem, por exemplo, um atendimento terapêutico em seu estado, em seu município, às vezes não tem ali o atendimento fonoaudiológico para essa criança, não tem o mínimo de informação, fica muito difícil dessa família orientar a escola. E a escola, se não for a família, ela não tem aonde obter essas informações, que deveriam vir, por exemplo, das secretarias de saúde, das secretarias de educação. Isso ainda não acontece. Mas é uma das lutas da ANASO, a ANASO é uma das suas principais bandeiras, a educação de qualidade, voltada para o surdo oralizado, Nós somos a favor da educação inclusiva, a nossa opção é que nossas crianças estejam dentro da escola regular, Mas é luta ainda, muito, muito mesmo tem que se melhorar, a educação inclusiva, o atendimento para o surdo oralizado, mas empoderando as famílias, a gente acredita que é levando informação para as famílias, empoderando as famílias para isso, mas também, principalmente, chegando junto ao poder público, aos nossos parlamentares ali, que são os feitores dos projetos de lei, das leis que chegam aí para as escolas, para a sociedade em geral. Então, a gente tem lutado muito junto ao poder público para conseguir a feitura de políticas públicas que atendam os surdos oralizados e também pela capacitação dos professores, das escolas, de uma maneira geral, para saber lidar com uma criança usuária de tecnologia auditiva, seja ela implante coclear, a ASI ou mesmo a prótese auditiva ancorada no osso. São tecnologias que são utilizadas por crianças, adultos, Então a gente fala de crianças na educação infantil, na educação fundamental, nas universidades, enfim. O surdo oralizado ele está em todas essas instituições e precisa tanto de adaptações como os surdos sinalizantes. Então essa é a nossa luta.
Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade e convidar, deixar aqui um convite a você, família, que tem um surdo oralizado, que tem uma criança usuária de tecnologia auditiva, né? Você adulto, surdo oralizado, venha para a ANASO, venha conhecer nosso trabalho, junte-se a nós, juntos somos mais fortes e podemos operar grandes mudanças. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Sou o Almir, tenho 39 anos, sou surdo oralizado, pré-lingual. Minha perda auditiva é neurosensorial bilateral profunda. Eu atuo como personal trainer e me orgulho de fazer parte do membro da ANASO, que é a Associação Nacional do Surdo Oralizado, como membro de vice-diretor de comunicação. Então, como surgiu nessa associação? A ANASO foi criada em 22 de julho de 2019, contando com a parceria das seguintes associações: a AMADA, que é a Associação Amazonense de Apoio aos Deficientes Auditivos e Usuários de Pronto-Coclear, Manaus; a TEIPA, que é a Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e Usuários de Pronto-Coclear do Estado do Pará; e a PASSOT, Associação dos Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências do Espírito Santo. A ANASO é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como missão a promoção da conscientização sobre a deficiência auditiva e a divulgação do surdo oralizado, sua especificidade e necessidade. Desde a sua fundação, a ANASO, através de ações junto aos órgãos comportamentais e em publicações às suas redes sociais, tem mostrado o quanto se faz necessário mostrar que os campos de reabilitação da surdez, bem como as áreas de educação e cultura, como a evolução científica, tecnológica, evoluíram e profundas mudanças aconteceram. Hoje, graças às tecnologias auditivas, é possível o surdo ouvir, ter como uma forma de comunicação e oralidade. Fatos desconhecidos pela maioria da sociedade, que tem a visão de que todo surdo é incapaz de ouvir, mesmo com o uso de tecnologia, e se comunica somente pelas libras. É uma língua brasileira de sinais. E existe também o desconhecido da sociedade que o surdo pode não ouvir, mas falar também. Tendo seu apoio, né, a leitura orofacial. Estamos atentos à feitura de projeto de lei cujos textos têm margem para mais interpretações ou viram de alguma forma o direito do surdo oralizado, assim como sua existência na educação e outros setores, como sempre primando pela liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é a vontade de seus pais, bem assim como representantes legais do menor de idade, ou aquele próprio surdo escolher. Exatamente. Deve-se lembrar que a vontade da pessoa com deficiência é um direito assegurado pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, que é assinado em Nova York, inserido em nosso ordenamento jurídico através do decreto número 6.949 de 2009. Surdo oralizados
são pessoas que têm perda auditiva leve, moderada, severa e profunda, bilateral, pré-linguais ou pós-linguais, usuário de tecnologia ou não, que tem como sua língua materna, que é o português verbal. É preciso que fique claro que não somos ouvintes. Segundo o último censo do IBGE, no nosso Brasil, existe 10 milhões de pessoas que apresentam algum nível de deficiência auditiva, ou seja, pode ser crianças, jovens, adultos e idosos. Então, o que seria essa expressão algum nível de deficiência auditiva? Então, ele quer dizer que são pessoas com deficiência auditiva, com um grau de perda auditiva que pode variar entre leve, moderada, severa, profunda. Então, imagina agora que dentre essas 10 milhões de pessoas surdas que podem ou não ter como outras deficiências associadas a alguma coisa que pode se expressar, né? Primeiro, somente em Libras. Segundo, português verbal somente. 3, bimodais, ou seja, que expresso também português verbal e Libras. Ou seja, a IBGE não especifica quantas pessoas são surdas oralizadas, surdas sinalizadas, surdas bimodais. Nem tampouco o Ministério da Educação informa esse dado do ensino. Complicado, né? O surdo oralizado não é somente aquele que usa o implante coclear. A diversidade da surdez é imensa. Seria muito bom conhecer quem são os surdo-oralizados, conhecer tecnologias auditivas. Quais são os aparelhos auditivos? Se quer aparelho de amplificação sonora individual, que é um aparelho confessional e implante coclear, né? Que é como eu uso. Existe também que é o implante de condução óssea. Ou seja, que não só se aperfeiçoou essa tecnologia, mas também passaram a fazer parte do programa de prevenção e combate à surdez a partir da recomendação da Organização Mundial da Saúde, através da publicação da lei de teste da orelhinha, né, que é feito obrigatoriamente em todas as maternidades do país. Então, a sequência vem acompanhamento da equipe multidisciplinar para a proteção dos bebês, crianças, adolescentes, em especial, seja através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, seja através do plano de saúde, incluindo-se não somente o fornecimento de aparelhos auditivos e outras tecnologias, né? Mas também a manutenção e troca dos mesmos. Vamos parar para pensar na questão de âmbito da educação, que é o principal bandeira da ANASO. Faz-se necessária a criação de diretrizes educacionais específicas para estudantes e surdos, né, oralizados, que não envolve a Libras. Esses surdos oralizados precisam esse trabalho de multiprofissional, ou seja, realizado entre os professores, psicopedagogos, fonoaudiólogos
e com a participação efetiva da família para que possa se desenvolver um plano educacional individual para que atenda à especificidade da criança, principalmente, que algo já é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão, LBI. E também faz necessário que o MEC, que é a Secretaria da Educação, que disponibilize a capacitação dos professores acerca de recursos tecnológicos de apoio em sala de aula, como um sistema FM, estenotipista, copiador, intérprete orarista para crianças, adultos alfabetizados. Também são recomendações de métodos educacionais, né? Exemplos. Existem métodos visual-fônicos, método Kumon, método Diet, método de Bertoncini. Hoje, quando uma família chega à escola com a sua criança surda, muitas vezes em processo ou já está sendo oralizada, essa escola oferece somente um atendimento em Libras, que se limita à presença de intérpretes em sala de aula. Quando a família informa que a criança não tem contato com a Libras, que é a língua de sinais, que é oralizada, que usa aparelho auditivo, a escola entende que não há necessidade de adaptações, mesmo porque não recebe nenhum tipo de orientação e essa criança é vista como sendo ouvinte. Esse olhar é reducionista, de que a criança aprende através de Libras ou estuda igualmente seus pares ouvintes, a raiz do problema. Porque a partir do momento em que o processo de inclusão social escolar, que o nível de aprendizagem do aluno surdo oralizado fica aquém do esperado. A culpa sempre recai na escolha da família, no uso da tecnologia auditiva, ou seja, pela não uso da língua de sinais e não pela a falta de metodologia adequadas e específicas para crianças surdas oralizadas e usuários de tecnologia auditivas. Dessa forma, esbarramos mais um olhar sociocultural em que se dissemina a ideia de que a criança surda somente aprende através da língua de sinais, que essa é a sua única forma de comunicação verdadeira e sem opção de caminho educacional e tecnologia auditiva. Então, diante dessa visão reducionista, nós, a ANASO, está se unindo forças para o bem maior, para o bem comum, que surgiu vários membros e ativistas, porque precisamos de um olhar diferenciado e democrático do poder público e da sociedade em geral, acerca de existência, necessidade de acessibilidade, inclusão, escolha e usuário de Libras ou pertence a uma comunidade surda sinalizada. Por quê? Porque nem todo surdo é usuário de Libras, né? Nem todo surdo pertence a uma comunidade surda sinalizada. Complicado, né? Então nós, a ANASO, suas parceiras, estamos fazendo de tudo, estamos reunindo forças, estamos focados em mostrar o que o surdo oralizado busca a superar as barreiras impostas pela sociedade em que vive, que luta por seus direitos, por existir com a liberdade de ser o que desejarem, sem amarras ideológicas. Os surdos oralizados não querem
sobre si o olhar capacitista. Eles são muito mais do que uma deficiência. São pessoas como qualquer um, com limitações e que não tem, mas que encontraram na tecnologia um meio para desenvolver todo o seu potencial e provar para si e para todos que quando aberta a porta de oportunidade, eles são capazes, nós, usuários, somos capazes de realizar qualquer coisa com perfeição. Em resumo de tudo, a tecnologia assistiva, assim como o implante coclear, é um divisor de água, é uma grande maravilha. Viva a diversidade, viva a liberdade. Juntos somos mais fortes. Obrigado.